Seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, Debate na Rio. Apresentação: André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar, telefone 3386-1400, pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp, 984867633. E amigo ouvinte, internauta, você também pode nos ouvir e nos assistir ao vivo através do nosso site, radioriodejaneiro.am.br. Pode nos assistir também, pode interagir conosco, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, através do nosso Facebook, da live que nós estamos transmitindo agora ao vivo. É Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, é a nossa página no Facebook. Você segue a Rádio Rio de Janeiro e passa a receber os convites, os alertas sobre as programações que estão sendo transmitidas ao vivo. E caso você não possa assistir ao vivo, compartilhar o nosso conteúdo através do Facebook, você pode também ouvir e ver mais tarde através do canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, você pesquisa no YouTube, se inscreve no nosso canal e você também vai receber os comunicados em relação à programação, ao conteúdo que está sendo disponibilizado. E amigo ouvinte, através da sua contribuição, que nós conseguimos cada vez mais levar o conteúdo da Rádio Rio de Janeiro para as demais redes sociais. Você também pode nos seguir através do Twitter, também pelo Instagram, é @Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Você vai seguir a Rádio Rio de Janeiro no Instagram. E no Twitter é @rádio_RJ_1400 AM. Então, é a rádio disponibilizando cada vez mais, através das redes sociais, instrumentos para que os ouvintes e demais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que é divulgado aqui pela Rádio Rio de Janeiro, conteúdo da doutrina espírita. E a sua contribuição é importantíssima nesse sentido, porque o seu recurso, ele automaticamente é convertido em ferramentas, em possibilidades para que esse consolo, para que essa doutrina abençoada e maravilhosa possa chegar a mais lares, consolar mais pessoas e trazer cada vez mais alegrias. Então, a sua contribuição através do Clube da Fraternidade é importantíssima para nós. E amigos ouvintes, o Natal se aproxima e a Rádio Rio de Janeiro, o programa Debate na Rio, hoje nós vamos fazer um tema baseado no Natal, baseado obviamente na proximidade do Natal e do nosso Mestre Jesus. Qual a mensagem que você, ouvinte internauta, espera, a mensagem de esperança que você tem para esse Natal e para o próximo Ano Novo também? O que você espera de bom? O que você deseja que aconteça? Qual é o sentimento que esse Evangelho maravilhoso do nosso Mestre Jesus traz para que você possa confortar o seu coração ou se melhorar, ser uma pessoa melhor, conseguir desenvolver o seu senso moral e fazer com que esse Evangelho possa render frutos na sua vida? E para basear aqui, dar fundamento ao programa de hoje, e os debatedores também vão trabalhar, nós vamos trazer uma mensagem, o livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 12 da obra A Caminho da Luz. O subtítulo é O Exemplo do Cristo. Diz assim Emmanuel: sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança
reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim, inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ele o que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Amigos ouvintes e internautas, depois da leitura dessa mensagem de Emmanuel em O Livro A Caminho da Luz, o exemplo do Cristo, nós vamos passar a palavra aqui aos nossos debatedores, iniciando aqui com o nosso Fernando Pereira, mas lembrando que ali na técnica está o nosso Cláudio Almeida, no telefone está a Sheilinha, que já está ali a postos para receber as ligações, e o Caio, que está ali produzindo conteúdo para o Facebook. E aí, Fernando, depois dessa mensagem, depois da leitura desse texto aqui do Emmanuel, qual a mensagem que nós podemos passar para os nossos ouvintes, ou que nós temos também em relação a este Natal? O que a gente pode esperar? O que o Evangelho do Cristo pode colaborar e contribuir para que a gente tenha fé, esperança e a coragem renovadas para a continuidade da nossa programação reencarnatória? Pode tudo, né? A mensagem do Cristo ela é muito importante para nós, a mensagem de Jesus. Queridos ouvintes, primeiro, boa tarde, é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez com vocês. Quando a gente fala de Jesus, eu acho que a primeira análise que a gente tem que fazer é sobre essa figura, né? Porque todo final de ano se aproxima o Natal, aí começa a se falar mais de Jesus, né? Mas quando a gente analisa, durante muito tempo na humanidade se colocou Jesus muito distante de nós. Jesus era considerado Deus, Jesus era considerado um ser à parte, inalcançável. E quando ele esteve aqui, os seus ensinamentos, ele sempre se colocou próximo a nós. Tanto é que ele falou: tudo que eu fiz, vós podeis fazer. O Pai é nosso. E a doutrina espírita, de certa forma, veio resgatar esse papel de Jesus dentro da ordem das coisas. Jesus não deve ser visto como esse espírito distante, e sim como um espírito que veio há 2000 anos atrás encarnar para nos passar uma série de ensinamentos que ele já tinha conquistado e que está e continua presente ao nosso lado, trabalhando pelo nosso crescimento, trabalhando pelo crescimento da humanidade, trabalhando para que a gente consiga entender melhor essa lei de Deus e praticá-la na nossa vida. Isso muda completamente a nossa relação com ele, porque deixa de ser um espírito que eu tenho que agradar para ser um espírito que eu tenho que entender. O que ele veio me dizer? O que eu posso realmente entender desses ensinamentos dele? Para tentar colocar em prática. Não quer dizer que eu vou conseguir, mas aí vem Kardec falando do esforço. Tudo que eu me esforçar neste sentido para colocar em prática e entender esses ensinamentos vai gerar um resultado positivo na minha vida. É isso que eu tenho que entender. Por isso eu tenho que fazer esforços para tentar compreender essa mensagem de Jesus. Acho que essa é a primeira análise. Muito bem. Denise, seja bem-vinda, Denise.
Muito obrigada, um abraço aos ouvintes. É sempre um grande prazer. É sempre um grande prazer estar aqui. Mas o dever me faz me ausentar um pouco. No texto, André, quando ele coloca assim, sua palavra construiu a fé nas almas humanas. Então, que fé é essa que nós temos com esse mestre que o Fernando já destrinchou, né? Porque Jesus diz que tudo que ele fez vós podeis fazer. Nesse período que nós estamos comemorando a data do seu aniversário, né? E a gente se pergunta, o que faz, que presente eu poderia dar a esse mestre? O que esse mestre gostaria de receber da minha dificuldade, dos meus esforços? Como é que ele estaria vendo? Hoje de manhã a gente estava apresentando um estudo que ele falava, convide os cegos, os coxos para o festim. Então a gente pode traduzir esses cegos, esses coxos, com aquelas pessoas com umas certas dificuldades para receber a nossa intenção. Mas qual é a nossa intenção? Às vezes eu preparo um Natal querendo ser reconhecida como aquela que prepara o Natal com alegria, com presentes, e termino ficando frustrada quando não tem aquela reciprocidade. Aí eu dou aquele presente que foi aquele sacrifício, com calor. Pois é, aí eu fico com aquela expectativa, chega na hora, a pessoa não responde de acordo como eu esperava, e eu fico frustrada. Será que nesse momento eu lembro que o nosso Mestre Jesus pediu que eu desenvolvesse a tolerância, a paciência, que convidasse os cegos e os coxos, aqueles que não têm condições de retribuir aquilo que eu estou dando? Então, se a gente começar a analisar que essa festa é diária, se eu perceber que ainda não foi dessa vez que eu consegui, mas lembrar que a estrada é longa e o esforço é a cada minuto. E uma coisa que você falou, às vezes a pessoa fica tão presa naquela festividade que sofre antes com aquela ansiedade para que tudo saia perfeito, correto. No momento da festa não está curtindo nada porque tem que sair tudo certo, tudo perfeito. E no dia seguinte que vai falar assim, ontem foi tão bom, mas no momento mesmo tava uma pilha de nervos. Ainda foi naquele saudosismo, se aquela pessoa estivesse aqui hoje, mas com quantas pessoas... E olha que nós espíritas sabemos que os espíritos estão presentes, desencarnados, está fora do nosso corpo físico, mas estão presentes. Como é que eu reajo a essas minhas crenças e valores? Realmente eu saboreio, eu crio uma harmonia, uma psicosfera harmônica até para receber os desencarnados aqui, para dividir a ceia comigo, que seja um pedacinho de pão ou que seja algo com fartura. Com certeza. E o Fernando até colocava, né, que a gente tem cria um distanciamento muito grande de Jesus. Não que a gente vai se comparar, né, do ponto de vista de evolução moral com Jesus, mas às vezes a gente coloca que os seus feitos é algo que é, digamos assim, inalcançável para nós. E como o Fernando bem pontuou, ele vai dizer, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Ele fala isso para os discípulos, raça incrédula, né? Até quando ficarei entre vós, né? E, ou seja, porque, na verdade, a gente tem que entender, e o Emmanuel ele coloca isso lá em o livro A Caminho da Luz, e Jesus ele é o divino escultor. Sim. Ele é o governador planetário que, através das suas mãos operosas, constrói o planeta que nós estamos aqui, e organiza toda a vida, todas as condições para que a gente pudesse aqui reencarnar. E ele também, ali com o auxílio de outros benfeitores, ele vai delinear a trajetória, né? os caminhos que a gente tem que seguir para essa nossa evolução, para essa nossa caminhada. Mas a gente se pergunta, né? Muitas vezes chegou o Natal, aí é aquele momento em que a gente está assim, mais propício, com o coração assim, mais aberto, pensamento mais em condições para que pelo menos no Natal, que a gente consiga estar mais próximo dele, fazer essa retomada, essa reaproximação, porque é justamente nesse momento em que nós comemoramos o seu nascimento é que a gente se coloca
mais à disposição para realmente se sentir envolvidos por todo o caminho do nosso Mestre Jesus. É tão interessante isso que tu vê o quanto, assim, uma característica do espírito de provas e expiações, a gente foge desses momentos. Porque em vez da gente aproveitar que se fala de Jesus para realmente se pensar em Jesus, a gente criou uma série de outras coisas. Sim. Ceias com fartas, com bacalhau, com peru, nada que Jesus comia na época dele, era aquele pão ázimo, né? E também Papai Noel, e decoração, e pisca-pisca, e a gente criou uma série de outras coisas que o Natal, às vezes, se preocupa muito mais com esses acessórios do que realmente sentir Jesus, né? Já que a gente está falando do aniversariante, já que nós estamos falando sobre Jesus, o que significa falar sobre Jesus? Só botar uma camisetinha de Jesus é 10? Ou realmente ir lá no Evangelho e procurar entender aquilo que eu ainda não entendi? Ou tentar praticar aquilo que eu já acho que entendi? Né? É isso que Jesus quer, né? Porque quando a gente coloca Jesus ao nosso lado, né, e não distante de nós, ele vem mostrar para nós o caminho evolutivo que ele trilhou, né? Que a doutrina espírita coloca Jesus não como um ser à parte da criação, mas como um espírito que também já foi simples e ignorante como Sim. todos nós. Sim. E que trilhou um caminho de evolução até chegar nesse ponto que ele se encontra. Isso faz toda a diferença. Porque se ele veio aqui para exemplificar o quê? O caminho que ele seguiu. Qual o exemplo, né? É o exemplo. Perfeito. Qual o exemplo? Denise, até partindo dessa construção que nós estamos fazendo aqui, eu faço uma colocação para você. Qual o nosso papel, não só como espíritas, mas principalmente também como espíritas, qual deve ser o nosso papel diante do Evangelho de Jesus, nessa não só divulgação, mas também como exemplo, né? Tem uma passagem no Evangelho que eu acho muito interessante, que eu vou conseguir responder essa sua colocação. Quando Jesus fala para o rapaz, segue-me. Se Jesus se materializasse nesse momento, aqui ou aqui que eu digo, exatamente, aqui ou aqui vale para todos nós. E se Jesus se materializasse e dissesse para a gente, segue-me, o que me impede? Então, quando a gente tem de forma muito clara o que lhe impede de seguir Jesus, para o jovem rico ele falou, larga tudo e venha, que tudo é esse para nós que nos impede de segui-lo. Então, no aniversário de Jesus, só de saber disso, eu sei o que me deixaria dizer, Jesus, que tal depois do carnaval? Então, não é, mas é tarde agora, demais. Mas é tarde demais. Não, agora o que me impede? É importante eu enxergar esse impedimento, esse percalço, para que eu comece a trabalhá-lo. E aí eu vejo, às vezes é aquela criatura que chega, né, na nossa casa, você faz um pavê e a pessoa, é para comer ou para beber? Então você olha para a pessoa e fala, ai meu pai do céu, Jesus, você quer que eu ame? Sim, e nesse momento você vai abraçar essa criatura, você vai lembrar do aniversariante e dar de presente para Jesus o esforço da tolerância, o esforço da benevolência, porque o foco vai ser que Jesus está chegando e o que ele quer? A ambiência do local. Se você comprou aquele presente achando que a pessoa vai abrir, que ótimo, a pessoa olha para você com aquela cara de frustrado. É isso! Você não vai se importar, você vai lembrar. É um presente para Jesus porque a mágoa é minha. A expectativa foi minha para com o outro. Convidar cegos e estrupiados é isso. E nós também somos convidados, né? Que nós não podemos esquecer que nós também somos estímulos para os outros. Na verdade, esse convite, nós estamos sendo convidados, né, a todo instante. A todo instante a dar o exemplo, a colocar em prática, em qualquer situação que você tem que pensar no seguinte, qual o padrão cristão, né, comportamental que eu tenho que colocar nessa atividade, nessa situação. E esse convite que Jesus faz para o jovem rico, a Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, em um dos seus livros, ela vai narrar
do ponto de vista dessa história com mais detalhes, ela vai dizer que ele na verdade, ele não aceita porque ele tinha uma corrida de bigas. Sim. E a corrida de bigas era mais ou menos assim, tipo uma decisão de Copa do Mundo. E ele queria porque queria derrotar o adversário dele, que era um romano. E ele, não, eu vou participar da corrida e depois eu volto para te seguir. Mas vai ser tarde. Ele, não, mas eu vou. E ele acaba desencarnando num acidente naquela corrida, né? Porque se ele não participa, a gente sabe que quando o momento da morte chega, até um instante final, mas ali é um simbolismo no sentido de que às vezes a gente quer deixar isso para amanhã, para depois, e aí pode ser tarde demais. Aqui, pelo WhatsApp, a Aurélia de Nova Iguaçu. Boa tarde, amigos. Neste ano só tenho a agradecer por esta rádio como companhia. E que Jesus, nosso mestre, ilumine todos os trabalhadores desta emissora. Muito obrigado, Feliz Natal a todos. Obrigado. E ela continua. O presente que poderia oferecer a Jesus é o meu esforço para me melhorar. Perfeito. Primeiro que nós é que temos a agradecer a você, Aurélia, e os funcionários também retribuem esse carinho, esse Feliz Natal que você deseja para todos nós aqui. E lembrando que a rádio depende dos ouvintes, depende também das contribuições do Clube da Fraternidade, para que cada vez mais esse consolo, essa alegria que você diz sentir aqui, pelo consolo que a rádio leva, para que a gente possa cada vez mais transmitir esse consolo para outras pessoas. Por isso que a gente tem feito uma campanha intensa para poder disseminar cada vez mais, divulgar cada vez mais aos lares a doutrina espírita através da Rádio Rio de Janeiro. Que a rádio é esse órgão que aqui no Rio de Janeiro principal de divulgação e de comunicação que a gente tem, que é a Rádio Rio de Janeiro, esse instrumento de divulgação principal que nós temos aqui no Rio de Janeiro para poder transmitir essa doutrina consoladora. Sim, os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do Mestre, a doutrina cristã. Né? Aqui pelo telefone, a Mônica de Curicica. Estou feliz em ouvir a querida Denise Lima. Eu a conheci em uma palestra na Casa do Caminho, na Taquara, e fiquei encantada com ela, que é muito especial. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Para você também, né? Muito obrigado para você também, minha querida. Aqui o Pedro Luiz, também pelo telefone. Estou na escuta, Pedro Luiz do Valqueire, também um companheiro que está sempre aqui participando com a gente. Estou na escuta e gostando muito do programa e do tema. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. Feliz Natal para você também, Pedro Luiz. Um grande abraço. Sinta-se abraçado em mesma distância por todos nós aqui da Rádio Rio de Janeiro. E o Luiz da Ilha, o Luiz que estava sumido. Tem um tempo que o Luiz não participa aqui com a gente. Ele diz o seguinte, também pelo telefone, 3386-1400. Quando Jesus se aproxima mais da Terra nessa época, é muito oportuno lembrar que é preciso termos a vontade de ser úteis, de tornar com os nossos esforços um pouco melhor este mundo. Gestos simples de delicadeza, bondade, algumas palavras amáveis, deveres fielmente cumpridos, provas de dedicação, de amizade e de amor. Tudo isso, no meu entender, parece pouco, e afinal é o que nos conduz à felicidade. Feliz Natal a todos. Muito bem aqui o Luiz pelas palavras, né? E um Feliz Natal para você também, Luiz. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa, mas retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Até já! Debate na Rio. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês
artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto, Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita@gmail.com. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro.am.br. Rádio Rio de Janeiro. Feliz Natal! Eu sou o Jefferson Viola. Olá, eu sou o Cláudio Almeida. Olá, eu sou o Clever Ferreira. Eu sou o Fabrício Ferreira. Olá, ouvinte, eu sou o operador Pablo Luiz. Somos os operadores da Rádio Rio de Janeiro e gostaríamos de desejar a todos um Feliz Natal! São os votos da sua Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição deste mês. É dezembro, aniversário do Mestre Jesus. Fraternização, solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de Natal. E saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça, toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade, com reprise aos domingos, 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Debate na Rio. Apresentação: André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar. Telefone 3386-1400. Pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp. 984867633. Mas, amigo ouvintes, só envie mensagens de texto pelo nosso WhatsApp, que nós não temos condições de ouvir as mensagens aqui de áudio. E você também pode interagir conosco, compartilhar o nosso conteúdo através da nossa página do Facebook e também pode nos assistir e nos ouvir em um outro horário através do nosso canal do YouTube e também pelo nosso site radioriodejaneiro.am.br. Nós conversávamos aqui no intervalo, lembramos de algumas passagens do Mestre e, né, Fernando, nós falávamos aqui da passagem do cego Bartimeu, que ele chega para Jesus e ele faz, na verdade, um escândalo, né, para conseguir que Jesus o atenda. E quando ele tem essa possibilidade desse encontro com Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E como é que a gente pode traduzir isso, transmitir, já que ele só podia querer uma coisa, né? Ser curado. Mas ele foi assertivo.
E essa passagem é muito interessante para a gente analisar, querido ouvinte, porque vamos analisar com a primeira fala que eu comecei o programa. Jesus não está distante de nós, Jesus está ao nosso lado, está próximo de nós. Então ele não é um espírito que está longe, é um espírito que está ao nosso lado. Então, de certa forma, nós podemos ver que Jesus está falando para nós o que falou para o cego. Que queres que eu faça? Exatamente. E se Jesus falar isso para nós, qual vai ser a nossa resposta? Será que a gente vai fazer uma lista? Eu quero isso. Quero uma casa nova. Quero uma casa nova. Esqueci de um item. Pois é. Quero carro. Tá pedindo pro espírito errado. Ele andava a pé quando estava aqui encarnado. Vai pedir um carro zero para ele? Tá pedindo pro espírito errado. E o cego foi assertivo. Eu quero ver. Ele botou o foco da mente dele, o foco da vontade dele, o foco do pensamento naquilo que ele queria. E isso potencializou que Jesus pudesse fazer essa cura, né? Que ele conseguisse aquilo que ele quer. E de certa forma também Jesus está para nós. Que queres que eu faça? Né? Aí eu vou lembrar, fazer um link com um espírito da codificação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito, que é Fênenon, que ele fala lá no capítulo 5, no Bem-aventurados os Aflitos, que a verdadeira felicidade nesse mundo é a paz de espírito. Né? E nós realmente colocamos como valor essa paz de espírito. Se Jesus, nesse Natal, quisesse nos dar um presente, que presente seria esse? Será que seria paz e harmonia? Né? Será que nós trabalhamos para ter paz e harmonia na nossa vida? Na verdade, a gente condiciona fatores externos para desenvolver essa paz, né? E quando, na verdade, Jesus vem nos ensinar que essa paz, essa felicidade, você vai transitar, independente do meio que você está inserido, você vai conseguir manter. E esses espíritos deram esses exemplos para nós, manter essa calma, essa tranquilidade e essa paz, né? Aqui no Facebook, nós temos algumas participações. A Tânia Stidville está assistindo. Boa tarde, Tânia. O Sander, a Leni Brito. A Leni diz que ele pode ser o guia. Por ele ser o guia e modelo, percebemos a sua importância para cada ser humano. Uma boa tarde para a Leni, um abração para você, Leni. E ele diz que assim, a humildade é o que nos falta. Aqui a Cirlei Santos. Boa tarde, meninos. André Monteiro, Fernando Pereira e menina Denise. Muita luz e paz. Para você também, Cirlei Santos. Aqui também a Regina Fernandes nos assistindo. Sueli Afonso. A Sueli Afonso diz: boa tarde, estou assistindo, paz e luz a todos. A Leni diz que é necessário pensar em Jesus. Carmen Lúcia, olá amigos, desejo um Natal abençoado com Jesus para todos vocês, para você também, Carmen. Magda Martins assistindo. A Carmen Lúcia, André Monteiro, Natal abençoado para você e família, para os debatedores também, para você também, Carmen. Obrigado, Carmen. A Wanda Soares, a Leni Brito aqui de novo. A Maíra Monteiro, esposa do nosso querido Gerson, do nosso nosso imortal Gerson Monteiro. Maíra Monteiro, um beijo para você. Aqui a Wanda Soares, lembrar do vigiar, exercício diário no trabalho interior. E aí eu vou até aproveitar aqui o gancho dessa passagem, o Denise, e lembrei aqui de uma outra passagem também do Evangelho, né, que é aquele caso da mulher hemorrágica, que ela está naquela multidão de pessoas cercando a Jesus, e Jesus fala: Pedro, alguém me tocou. Ele como assim alguém te tocou, né? Porque não, saiu virtude de mim. E aí ela se cura ao tocar a barra das vestimentas de Jesus. Essa passagem é muito interessante, porque você vê, aí pegando também um gancho do que o Fernando colocou, que queres que eu faça? Ela também foi assertiva, ela queria se curar. E ela tinha certeza de que se chegasse próximo a Jesus, ele iria curá-la. Só que quando ele diz, uma virtude saiu de mim, ela potencializou o que ela queria, que era a cura. Então ela promoveu uma autocura com a crença dela, com a fé de que ao se aproximar,
ela seria capaz. Então, pegando o gancho também da vigilância, o quanto nós temos que estar vigilantes com a qualidade dos nossos fluidos, com a qualidade dos nossos pensamentos. Porque assim como a mulher hemorradiça, ela tinha aquele foco, nada o abalou, tinha uma multidão à sua frente, que são os nossos percalços. Sim. Ela foi, enfrentou e aí potencializou o desejo. Às vezes nós estamos sim com problemas que cada um potencializa da forma como pensa ou acha, ou enfim, da forma como nós lidamos com as nossas questões. Mas é importante que nós lembremos dessas situações para quê? Talvez esses problemas sejam as nossas hemorragias. E tenhamos que sair da nossa zona de conforto para enfrentar uma multidão de obstáculos criados por nós mesmos, potencializar a nossa fé com o objetivo do que queres que eu faça. Que inclusive os historiadores narram que na vestimenta do povo judeu daquela época, ali naquela barra, ali ficava gravado os 10 mandamentos. Então aquilo tinha, essa passagem também tem um simbolismo nesse sentido, que quando ela toca naquele pedaço da vestimenta de Jesus, acontece essa virtude, né? Sim, promove essa cura nela. Fernando, aqui pelo Facebook, a Sueli Afonso, ela diz o seguinte: uma das maiores virtudes de Jesus era a sua capacidade de se colocar no lugar dos outros, sentir o que eles sentiam e agir para ajudá-los. Feliz Natal a todos da rádio, paz e luz sempre. Um Feliz Natal para você também, Sueli. Obrigado aqui pela sua participação. Então, porque isso é difícil, né? Nós nos colocarmos. E isso se traduz quando ele diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí tem aquela passagem lá a parábola aquela parábola em que o... Fazer ao próximo que gostaria quem é o teu próximo, né? Que agora me fugiu a parábola. Mas enfim, aquela em que a pessoa é assaltada, né? E aí passa um levita, a parábola do bom samaritano. Então ele coloca isso como o que a gente deveria fazer, né? Faça para o teu próximo aquilo que você gostaria. Ele é positivo, né? Você tem que fazer para o teu próximo aquilo que você gostaria que vos fizessem. Ou seja, ele não é não fazer aquilo que não gostaria, é fazer aquilo que gostaria. Muito bem colocado pela Sueli. É o convite à empatia, né? Jesus era um espírito extremamente empático. E a gente vê, quando a gente analisa as leis que ele trouxe, né, o amar ao próximo como a si mesmo, ele colocou essa condição, né? Porque a gente vê que não tem como a gente amar ao próximo se a gente não amar a si próprio. Se a gente não desenvolver esse amor por nós mesmos, de nós realmente nos vermos como esse Filho de Deus, esse Espírito imortal que somos. E a relação conosco e o próximo, essa passagem do Bom Samaritano é interessante, quando a gente vê quem é o nosso próximo. Né? Será que o nosso próximo é aquele que a gente não está nem pensando? Quando a gente analisa qual é o contrário do amor, geralmente a gente pensa que é o ódio, mas não. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença é a falta do sentimento. E quando a gente analisa a quem nós somos indiferentes, a gente vê que é aí que a gente tem que estar o nosso foco, para nós desenvolvermos realmente essa empatia, de se colocar na posição do outro. Né? Quando o nosso filho chega em casa, graças a Deus meu filho chegou, então pronto, acabou os meus problemas. Pode estar pegando fogo lá fora que eu não estou nem aí. Não, o nosso convite realmente é enxergarmos toda a humanidade como merecedora daquilo que eu quero para mim. Esse é o convite. Foi isso que Jesus exemplificou. Seria uma grande corrente, né? É uma grande corrente. Uma grande corrente em que a gente ia levar para o nosso próximo aquilo que a gente tem de melhor. Sim, sim. E nós realmente começarmos a ter uma postura ativa. Esse é o grande convite da doutrina espírita e o grande convite de Jesus. Não é só assim, que pena que está acontecendo isso com fulano, né? Não posso fazer nada, então que pena. Essa postura, pegando o que você está falando, você termina levando inclusive os seus mentores, os espíritos que estão ligados a você, a direcionar
uma compaixão, uma benevolência, um alento para aqueles que estão passando por algo que, aos nossos olhos de encarnados, é até algo desagradável. Mas o escândalo é necessário, né? Para que nós possamos nos mover. Sim. Para que saiamos dessa... que não é meu, não tem nada a ver com isso. Não temos, sim. Sim, e nós temos um poder muito grande. Nós somos filhos de Deus. Sim, Deus não é nosso vizinho, não é um parente distante. Nós não somos... esquece, né? É que a gente acha muitas vezes que Deus é humano, que ele é imprudente ou negligente, né? Vai esquecer de alguém. Então nós temos um poder muito grande. Né? Então, às vezes, o que o outro necessita? O que o meu próximo necessita? Eu não tenho dinheiro, não tenho como ajudar. Mas será que a necessidade dele é de dinheiro? De repente é um abraço, de repente é um olhar, de repente é uma oração, de repente é um ouvido. É uma coisa mais simples. É uma coisa mais simples que está à disposição de todos nós fazermos. Né? E quando nós fizermos esse movimento em direção ao próximo, aí eu vou usar a fala que está no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, nós vamos ver que neste momento nós vamos perceber que a gente vai estar cumprindo a lei que Jesus trouxe, de amar ao próximo como a si mesmo. Porque nós vamos sentir uma satisfação brotar de dentro de nós, de nós estarmos realmente podendo contribuir com o que eu posso contribuir naquele momento com o meu próximo, que está perto de mim, ou mesmo que esteja distante, que eu esteja mandando esses bons pensamentos para ele. Muito bem. Aqui, Denise, a Sandra Sampaio, pelo Facebook... Ela deseja boa tarde a nós, boa tarde, Sandra, e ela coloca: nós temos que fazer o movimento em direção ao Mestre. Como ele falou, batei e abrir-se-vos-á. Beijos, muita paz, Feliz Natal para todos. E aí eu me recordo, tem uma passagem, é do livro Pão Nosso, ou do Fonte Viva, que é ditado pelo Emmanuel, psicografia do Francisco Xavier, que ele vai comentar essa passagem. Que ele vai dizer que muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas assim, qual é o nosso... O que ele diz? Você tem que saber o seguinte, o que você quer, sim, se isso realmente é necessário, né? Você tem que ir por onde também conquistar aquilo. Então ele diz que tem um caminho, não é simplesmente só pedir e a coisa vai acontecer, né? Obrigada pela sua participação, Sandra, também um Feliz Natal para você. Mas quando a gente fala assim, quando nós nos ligamos ao Mestre, e é importante que nós saibamos pedir para que essa porta abra, nós temos que ter o discernimento de que, se a porta não abriu da forma como eu queria que abrisse, o que eu tenho que aprender com esse estímulo? Provavelmente, pode ser que seja você perseverar, possa ser que seja a paciência, a indulgência, enfim. É uma série de caminhos que nos cabe pedir, já que nós estamos sentindo necessidade de algo. Mas quando essa porta não abre como eu realmente espero, o que acontece? Nós somos muito imediatistas. Sim. Nós pedimos hoje e queremos que daqui... Deus, olha, está em contagem regressiva. Jesus, dá para dar uma forcinha? E não funciona assim, que nós somos espíritos eternos. E nós não sabemos o que nos estimula a estar querendo nos livrar daquela situação, que às vezes são situações benéficas, que nos impede de fazer pedidos não tão corretos, né? Que mais tarde a gente vai até se arrepender, mas enfim, peça. Se a resposta não vier de imediato, aprenda com a espera. Veja o que você pode aprender, e aí eu digo todos nós, que nós possamos aprender com essa espera, ou com essa negativa. E lembremos também, quando a gente faz a prece lá do Pai Nosso, né, Deus, seja feita a tua vontade. A gente tem que prestar atenção no que a gente está pedindo nesse momento. Né? Porque nesse momento a gente está colocando realmente que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade, sobre o meu querer nesse momento, que é melhor para mim. Sim, mas quando você colocou que se ligando a Jesus, com certeza o nosso fluido já está melhor. Sim. Se ligando a Jesus, nós vamos nos sentir mais equilibrados e vamos conseguir equilibrar a ambiência que nós estivermos. É isso que você falou também interessante, que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá dizendo a ação da prece.
Dirigido o pensamento a um ser qualquer na Terra ou no espaço, uma corrente fluídica se estabelece do nosso pensamento com esse ser. Perfeito. Porque muitas das vezes a gente acha também que a nossa prece não tem força para chegar a Jesus, não tem força para chegar a Deus, aí precisa passar para o meu mentor, para o mentor passar para o mentor dele, para o mentor dele passar para o mentor dele, é o verdadeiro correio espiritual. Não é assim que funciona, não tem SEDEX espiritual. Nossa ligação é direta. Então, quando nós estivermos pensando em Jesus, Jesus está ali ligado a nós. E não sou eu, não é o Fernando que está falando isso. Ele falou isso. Sim. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? E aí tu fala assim, mas eu estou no meu quarto sozinho fazendo a minha prece. Então eu tenho que chamar uma pessoa, tenho que chamar minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho para ter 2? Não. Porque ele estava falando de espíritos. E nesse momento da nossa prece, a gente pode ter certeza que o nosso mentor está ao nosso lado. Então já são 2 espíritos ali elevando o pensamento a Jesus. Então, certamente Jesus está ali. E essa é uma certeza que a gente tem que construir, querido ouvinte, de que Jesus está ao nosso lado, para nós buscarmos realmente esse fortalecimento com a presença desse espírito ao nosso lado. Muito bem. Aqui pelo Facebook, o Sérgio Luiz Magalhães, Sérgio, que é o Serginho, um grande amigo nosso, só que ele recebe no outro guichê, né? Como o Gerson contou uma vez que o Chico falou, que uma companheira que era espírita, e ela, até nós comentamos isso aqui na semana passada, e ela passou a ser evangélica, né? Protestante. E aí o Chico fala pro Gerson, Gerson, meu amigo, ela agora vai receber no outro guichê, né? O Serginho, ele é pastor de igreja evangélica, um grande abraço, uma alegria tê-lo aqui comentando. Ele diz, Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Graça e paz, amigo André. Para você também, meu amigo. Aqui a Leni, que responde aquela questão da parábola, né? Acho que foi o doutor da lei que faz essa pergunta para Jesus. O que diz o que está na lei, né? E aqui pelo WhatsApp, a Tereza do Valqueire, ela é da União Espírita Rio Pedrense, Oswaldo Cruz, deseja paz, luz e bênçãos e vida longa à nossa amada Rádio Rio de Janeiro, que tem a missão de levar luz, orientação, acolhimento e esclarecimento aos nossos corações. Feliz Natal a todos vocês que fazem parte de nossas vidas todas as manhãs. Uma bela tarde para vocês. Para você também, Tereza, e a gente renova aqui o pedido, né, de participação, de cada vez mais os ouvintes internautas possam se associar ao Clube da Fraternidade, para que a gente possa poder transformar esse recurso em mais pessoas, lares, formas da gente levar esse conhecimento doutrinário espírita. Aqui é a Isabel de Jacarepaguá, gratidão a todos da rádio pela companhia de noite, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Os internautas aqui felizes, né, pela Rádio Rio de Janeiro. E aqui, aí eu vou colocar tanto para você, Fernando, como para Denise, nós já estamos nos aproximando aqui do final do nosso programa. A Dalva, pelo telefone de Padre Miguel, ela diz o seguinte: queridos debatedores, boa tarde. Eu desejo um Feliz Natal sem sangue, paz para os animais também. Devemos comemorar o nascimento do menino Jesus sem assassinatos, sem morte, sem violência. Afinal, os primeiros a recepcionarem o mestre na manjedoura foram os animais. No livro Missionários da Luz, no capítulo 4, o instrutor Alexandre nos diz o seguinte: haverá um dia em que os estábulos, assim como os lares, serão considerados lugares sagrados. Que pena que este dia está demorando muito para chegar para os animais. Se desejamos a paz no mundo, por que não começar a promovê-la também em nossos pratos? Pela nossa época. Beijos vegetarianos. Aqui é a Dalva. E o Emmanuel ele também fala isso, que há um significado profundo quando Jesus nasce na manjedoura em volta dos animais vivos. E aquilo ali é um grande ensinamento para nós, para a posteridade, justamente por causa dessa questão. É lógico que nós ainda, a gente não pode simplesmente falar, não coma carne, não é isso. Mas o quanto você puder diminuir, e o grande problema é o excesso que é praticado à mesa, porque tem realmente
às vezes por uma dificuldade, às vezes por um estilo de profissão. Eu lembro que eu trabalhei num local em que as pessoas que eram do escritório reclamavam que a alimentação era muito pesada. Tinha carne, então eles queriam uma coisa mais leve. E só que ali também trabalhavam pessoas, almoçavam pessoas que trabalhavam na rua, sobre o sol. Então, se elas comessem uma alimentação muito leve, elas não tinham força para desempenhar aquela atividade. Então, assim, você tem que buscar o bom senso. E é óbvio que um dia, cada vez mais, a gente vai ter uma necessidade menor de uma alimentação mais grosseira. Então, eu gostaria que vocês comentassem essa passagem, essa colocação da Dalva. Olha, Dalva, um espetáculo, uma boa tarde para você, Feliz Natal também. Dalva, essa é uma questão realmente que é muito importante para a nossa reflexão, né? Nós não podemos querer impor aos outros a nossa consciência, né? A consciência que a gente tem com relação a isso. A gente tem que realmente analisar cada um de nós, né, o quanto nós estamos realmente dispostos a começar a mudar o nosso padrão de vida para uma vida mais saudável, para uma vida com alimentos que não sacrifiquem os animais, né? Nós vemos o quanto a nossa sociedade se levanta quando a gente vê um animal sendo maltratado, mas ao mesmo tempo a gente mata animais para se alimentar. Isso é um contrassenso que faz parte de um mundo de provas e expiações. O que nós precisamos aproveitar o Natal também para refletir é o quanto nós ainda necessitamos dessa ingestão. Isso é uma questão individual de cada um, né, para fazer a sua reflexão do quanto é exagero e o quanto é necessidade dentro das suas atividades. Eu queria só aproveitar também, como últimas palavras, desejar um Feliz Natal a todos, que a gente possa realmente ter um Natal com paz, com harmonia, entregando para Jesus esse presente, né, de nós realmente buscarmos reconciliar com nossos inimigos, reconciliar com aquele parente que de repente a gente não fala mais, lembrando de isso é um presente para Jesus. Então, Feliz Natal a todos os ouvintes. Agora eu vou falar super rápido com relação porque eu também sou vegetariana, Dalva, mas eu vou dizer uma coisa. Eu não ouvi uma criança me dizer, Denise, tá na moda ser vegetariana? Eu adorei. Porque é sinal de que nós estamos, as pessoas estão começando a ter consciência das suas necessidades. Mas nesse momento que nós precisamos é realmente desenvolver mais a tolerância e a paciência. Que a modificação está acontecendo. Às vezes, por causa da nossa ansiedade, nós achamos que ela é lenta, mas está acontecendo. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa permear a noite de Natal, todos os nossos momentos, e lembrando que tenhamos a resposta para Ele quando Ele nos disser, o que queres que eu faça? Que possamos ter essa resposta. Muito bem. Aqui a Nádia, a vocês, André, Fernando. Nádia do Couto Vale, um beijão para você, Nádia. A vocês, André, Fernando e Denise, e a todos vocês, queridos ouvintes e seguidores, possibilidade de estar com vocês. A Nádia teve um contratempo, não pôde estar aqui com a gente, mesmo ao telefone. Ela diz, estive no coração e na mente, junto de todos vocês, desejando um Feliz Natal e um 2019 pleno de paz, luz e alegria divina. Um beijo a todos e aos amigos ouvintes. Vamos ficar agora com uma linda canção em homenagem ao Natal, ao Ano Novo, desejando a todos muita paz e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Uma grandeza dentro do meu coração, chegou a hora da gente construir a paz, ninguém suporta mais